O último versículo nos diz: o que eu lhes ordeno é isso, que vocês amem uns aos outros. Irmãos, podem tomar as suas ações. A mensagem que eu quero trazer hoje para a igreja, ela não é um texto que eu queria pregar, e confesso que me levantei bem cedo hoje. Foi a palavra de Deus, eu queria trazer uma mensagem em 2 Crônicas, e não foi o intento do Senhor eu trazer a mensagem de 2 Crônicas, e Deus me levou a João 15. O tema da frutificação, meus irmãos, é um tema essencial. O próprio Jesus trata dele em várias ocasiões, ele menciona a sua importância. Um dos fatos, irmãos, que nós não podemos negar é que Jesus nos chamou, e Jesus nos chamou à produtividade, ele nos chamou ao crescimento, ao desenvolvimento. O reino de Deus, irmãos, é um reino em expansão, é um reino em desenvolvimento, que enfrenta as suas lutas e as suas adversidades, que tem as suas bênçãos, mas também que tem os seus problemas. Deus nos chama, meus irmãos, e nos chama para crescer, mas não pense você que o crescimento está ligado à visibilidade do reino de Jesus. Não, sucesso, irmãos, para Jesus não está ligado a uma aparência. Sucesso em Jesus não está ligado à forma, não está ligado ao jeito, à maneira, mas sucesso para Jesus está ligado à obediência. O quanto você obedece, meu irmão e minha irmã, determina o quão longe você vai na presença de Deus. Veja que o nosso Deus pega às vezes da parte da gente umas coisas bem absurdas. Quem em sã consciência vai pedir para o seu servo oferecer o filho no holocausto? Quando Deus pede para Abraão o seu filho Isaque, irmãos, você na sua consciência de hoje, cultural que você tem hoje, não é uma loucura você ouvir que Deus, eu quero o seu filho, oferece ele para ir no holocausto? Você pensa que coisa estranha Deus pediu para Abraão? Às vezes o nosso Deus faz para nós pedidos no mínimo inusitados. O nosso Deus, irmãos, é um Deus que sabe o que é melhor para nós, ainda que na situação a gente não consiga compreender. Eu quero que isso fique gravado na sua mente. Sucesso não está ligado com a aparência. Se nós formos olhar para a Escritura Sagrada, os grandes homens de sucesso, eles tiveram um ministério curto. Quando nós olhamos para Elias some na história, irmãos. De repente, um homem que estava no auge do ministério, pense você, Noé, um homem que pregou durante 100 anos, e com a graça de Deus, a igreja dele, irmãos, foi uma arca cheia de bicho e a família, mas ninguém creu na mensagem que ele pregou durante 100 anos. Olha você para João Batista, o homem que é tido como o maior profeta da história, e tem a sua cabeça servida num prato. E o que eu aprendo com esses homens é o seguinte: o sucesso deles não estava aqui na terra, mas permanece lá no céu, na presença de Deus. Irmãos, obedecer a Deus é o final da nossa história. Obedecer aos seus mandamentos, aquilo que Ele ordenou. É nítido, meus irmãos, que nós falhamos na nossa caminhada em obediência a Deus, de obedecer a Deus, de ouvir e seguir os seus mandamentos, mas nós não podemos parar no meio do caminho, porque Deus nos chama para continuar. Deus nos chamou para caminhar até aqui, só até aqui, e amém, só até hoje, e amém, acabou tudo. Não, Deus nos chama para continuar uma jornada ao lado dele. Entrando no texto bíblico, meus irmãos, se vocês olharem, nós lemos, o texto vai falar de uma videira. Jesus está conversando com os seus discípulos e ele traz a imagem da videira. Ele começa dizendo: eu
Yahweh, Yahvé das Escrituras, da antiga aliança, o Deus que se apresenta para Moisés e fala, quando o povo me perguntar quem me enviou, Deus vira para Moisés e fala assim, Moisés fala para eles, o eu sou te enviou. Jesus está dizendo, eu sou. Jesus está fazendo uma das afirmações mais poderosas de toda a Escritura, assim declarando publicamente a sua deidade, a sua identidade com o Pai. Ele e o Pai são um. E Jesus tem para nós grandes lições acerca da videira. A videira, meus irmãos, era uma planta comum no jardim do pessoal lá do Novo Testamento, uma planta bem comum. Uma das três que compõem as plantas mais importantes para os judeus. A primeira delas é a oliveira, a segunda a videira e a terceira a figueira. Sendo a videira a que demanda de maior cuidado. Quando Jesus diz eu sou a videira verdadeira, Jesus está dizendo assim, olha, aqueles que estão em mim precisam ser cuidados. Eu não sei se você já cuidou de vinha na sua casa, se você já plantou um pé de uva lá, porque para nós videira é um pouco distante, porque nós conhecemos como pé de uva mesmo. Pé de uva ou barreiro é o mais comum aqui para nós na nossa cultura. E o pé de uva ele é interessante. Meu pai, uma vez quando nós moramos em uma fazenda lá em Porto Alegre, nós tivemos a oportunidade de morar numa roça que tinha uma barreira. Meu pai era um excelente agricultor, irmãos, amolou o seu grande facão. A videira não dava nada. Meu pai pegou, amolou aquele facão e cortou, irmãos. Os ramos vão e os ramos vão. Cortou tudo, irmãos. Ele picotou a videira de cima a baixo. Eu pensei, se sobreviver, vai dar alguma coisa. E Deus. Mas aquela arte do meu pai, como agricultor, irmãos, não foi suficiente, porque ele não fez da maneira correta. O pé de uva lá produziu uvas, mas produziu cachinho de uva desse tamanho, irmãos, pequenininho. E não foi vantajoso o que meu pai fez. Mas Deus, como é um excelente agricultor, um excelente lavrador, Deus não tira os ramos bons e os ruins todos juntos, não, irmãos. O texto aqui que nós lemos diz que ele limpa o que dá fruto, tira o que está seco e a videira produz, irmãos. É simples para nós olharmos para Jesus falando, mas na prática é complicado de nós entendermos. Eu divido essa mensagem, irmãos, em 4 pontos. E o primeiro deles, que eu quero destacar para ficar mais lúcido, mais lúdico e de mais fácil entendimento, é que estar em Cristo é essencial. E o primeiro ponto é essencial para a vida. Se nós lermos aí o versículo 2, ele diz assim: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Veja que estar em Cristo é essencial para a manutenção da nossa vida, para a continuidade da nossa vida, para nós continuarmos produzindo alguma coisa. E por que o agricultor ele limpa, irmãos, a videira? O cuidado que ele tem com a videira, meus irmãos, de cortar os ramos inúteis, os ramos que não produzem, é para que eles não consumissem o vigor da planta e impedisse que os ramos saudáveis não produzissem frutos de qualidade. Porque você sabe bem, eu sei que a maioria da igreja, todo mundo mexe com planta, gosta de ter uma plantinha de jardim em casa, e eu tenho umas plantinhas lá em casa. Tem uma rosinha do deserto lá que a gente fez um enxerto nela, e do lado, irmãos, esse enxerto não foi para frente, não crescia, e a rosa do deserto estava bonita, estava uma coisa cheia, dando fogo, mas o enxerto não produzia nada. Irmãos, eu catei uma faquinha bem amolada, cortei todos os outros ramos e deixei a plantinha lá. O ramo, irmãos, que não brotava, que era um enxerto, não sai
faz essas podas, porque Deus de contínuo vem, Ele é um excelente lavrador e Ele cuida. Ele é o Pai que cuida de verdade, irmãos. Ele é o bom pastor que cuida de verdade. Ele é o Santo de Israel, fiel à porta estreita. Ele cuida de nós, irmãos. Durante essas podas, nós às vezes ficamos chateados, porque nós não entendemos as podas que Deus faz, mas elas são necessárias. E eu quero aqui dizer para os irmãos, esse primeiro instante que Jesus pode, não significa que Ele descarta. O irmão de Jesus Lopes vai falar no seu comentário sobre o Evangelho de João, que Jesus não pode e logo descarta. Não. O nosso Deus, irmãos, é um Deus que não desperdiça nada, nem pessoas, nem ninguém. Deus não desperdiça nada. Esses tantos, Hernandes Dias Lopes fala que o texto, o original, ele transmite a ideia que esse texto, quando faz a tradução, não consegue transmitir. E esses ramos que são cortados, que não estão produzindo nada, são enxertados em outra parte da videira, para produzir esse produto. Porque se não produzir em outra parte da videira, aí o agricultor corre. Eu não sei se você lembra, mas Jesus conta uma parábola. Se eu não me engano, é de uma videira ou é de uma figueira que não produziu fruto, e o homem mandou cortar, e o servo do homem pegou e falou assim: não, deixa eu dar uma ripadinha nela, vou pôr um esteiro, vou pôr as coisas para aqui para ali, se no próximo não der fruto, corta. É a mesma ideia para esse texto. Deus não nos despreza, irmãos, mas Ele nos corta. Veja que Ele limpa até o que dá fruto, até aquele que tem produtividade, irmãos, é podado por Deus. E isso aqui, irmãos, é feito debaixo de uma igreja local. Deus nos trata e Deus sabe lidar muito bem comigo e com você. Às vezes eu não sei lidar com você e você não sabe lidar comigo, mas o Pai é que não sabe, porque o Pai sabe o que você precisa. Eu muitas das vezes não tenho acesso à sua casa, mas o Pai não pede licença. Ele tem acesso à sua casa, ele tem acesso ao seu quarto. O Pai conhece aonde é preciso Ele podar na sua vida. O Deus Todo-Poderoso vai podar. Estar em Cristo, irmãos, é essencial não somente para a vida, mas também para o nosso crescimento. Veja que o versículo 3 nos diz: vocês já estão limpos por causa da palavra. Não tem ninguém aqui na igreja sujo, não. Já está limpo pela palavra. Mas veja o que ele diz: vocês estão limpos por causa da palavra que eles têm falado. Mas você já viu que é tipo de pessoa que tem a palavra, sabe da palavra, mas não anda na palavra? Não acontece com todo mundo. Às vezes nós sabemos de algumas coisas, por exemplo, beber refrigerante, nós vemos lá que faz mal lascado, mas a gente toma. Quer ver outra coisa? Irmão Everton, balinha na cara, nos dentes, cai nos dentes, mas na verdade chupa. Você já viu isso? É assim no reino de Deus também. Nós temos a palavra, nós conhecemos a palavra, mas muitas vezes nós não colocamos a palavra em prática. E não tem um problema grande nisso. Vai ter problema quando Jesus voltar. Quando Jesus vier buscar a igreja, aí vai ter um problema. Mas por enquanto que você está no processo, não tem tão grande problema assim. Mas você precisa ouvir uma verdade: que se não houver mudança, não tem certo. Só que às vezes nós negociamos, porque eu vou falar mais para frente, o tempo já foi embora. Mas eu vou falar uma questão aqui mais para frente sobre amor. A nossa cultura confunde muito amor. A gente acha que amar, irmãos, é tipo assim: você tem uma esposa em casa e outra na rua, e você fica dividido por qual você escolhe. Aí amor, irmão, não pode julgar, não. É um excelente livro, terminei de ler esse excelente livro. Quem me emprestou foi o Tio. E o livro, o título dele é chamativo, porque ele fala assim: quem somos nós para julgar? Discernindo mentiras, meias verdades e verdades. E o livro fala assim: você não pode apontar o dedo estando na mesma situação do outro. Você não pode. Mas se você já está limpo pela palavra, purificado, é seu dever alertar o outro no caminho errado
A palavra de Deus, irmãos, vai nos ajustando, vai nos conduzindo à maturidade. E aqui eu trago um alerta que Spurgeon faz no livro dele, Lições aos meus alunos. Estou vendo esse livro agora, comecei essa semana. Ele fala que o conhecimento das Escrituras pode ser perigoso. Por quê, ué? Porque nós podemos ter a tendência de conhecer tudo da Bíblia, mas não colocar uma vírgula em prática. Eu conheci um rapaz um tempo atrás, irmãos, e ele usa drogas e tal, não é a questão que vem ao caso. Mas ele falou para mim assim: ué, a igreja hoje é falsa, esse povo é só dinheiro, esse povo é não sei o quê, ué, esses pastores só preparam mensagem, escreve as coisas, eu só não tenho que a igreja vai assim, abre a sua igreja então e faz do seu jeito. Aí ele falou: não, as coisas não funcionam assim. Eu falei: você acha que não estando na igreja você está certo? Aí ele não quis mais ser meu amigo, mas tudo bem. Então, irmãos, estar em Cristo é essencial para a vida, é essencial para o nosso crescimento, é essencial para os resultados. Eu vou correr para poder entregar. Veja o que o versículo 4 nos diz: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar frutos se não permanecer em mim. Irmãos, está em Cristo, nós experimentamos vida, nós experimentamos crescimento e nós experimentamos resultados. Olha que incrível, irmãos. Vem alguém e passa na nossa frente, às vezes nós estamos buscando algo de Deus há muito tempo. Chega alguém do nada, irmãos. Aqui na igreja aí recebe a afirmação: tanto estávamos buscando. Por que isso acontece? Porque a pessoa naquele momento, irmãos, a fé dela coloca em uma posição, irmãos, diante de Deus, interessante. Lembra daquela mulher do fluxo do sangue, onde assistiu a pregação? A mulher do fluxo do sangue, irmãos, rompe com a multidão para tocar na fé de Jesus. O segredo ali do texto é que todo mundo que Jesus tocava era curado, mas aquela mulher passa na frente de todo mundo, irmãos, e ela toca em Jesus, e na hora ela é curada. Na nossa vida não é diferente, irmãos. Nós precisamos experimentar de algo mais profundo que Deus. O segundo ponto da minha mensagem é que permanecer em Cristo é fundamental para a produção. Você já viu que tem gente que experimenta resultados? Eu lá no serviço hoje peguei uma proteína lá, análise com esfarelo. E uma, irmãos, deu um resultado assim bom, 45, mais ou menos. E o mínimo é 48. Eu peguei outra, deu 47,7. Qual que os irmãos acham que eu experimentei resultado nas duas análises, mas um resultado foi maior. Na nossa vida também é assim, irmãos. Olha o versículo 5 que Jesus nos diz: eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Quando nós estamos em Cristo, nós experimentamos, irmãos, é fundamental permanecer em Cristo para nós termos produtividade, para nós alcançarmos resultados maiores. Mas permanecer em Cristo, irmãos, é fundamental para os relacionamentos. Veja, a última parte do versículo 5 diz: sem mim vocês não podem fazer nada. Às vezes eu discordo aqui de João, porque tem uma coisa que eu e você fazemos bem demais da conta. Irmão, a gente faz isso tão maravilhoso, mas não é a intenção do texto falar o que é de ruim que a gente faz. Mas uma das coisas que a gente faz com tanto esmero e capacidade incrível, se nós somos marcados pela graça de Deus, chama-se pecar. Irmãos, eu nunca vi um ser tão bom para pecar como eu e você. O dia que o homem caiu, a coisa melhor que ele faz melhor é pecar. Não, eu discordo, porque tem muita gente que tem a Deus, é ateu, não confessa Cristo e não odeia o próximo. Irmão, lembra que é uma bênção? É uma bênção, mas não tem a salvação. Ai, meu irmão, quem é você para falar que fulano não tem a salvação? É o texto bíblico que diz: é Jesus mesmo que diz: eu sou o caminho, a verdade, a vida
Não é permanecer em Cristo, é fundamental para nós desenvolvermos relacionamento, para nós irmos melhorando a cada dia, para nós irmos nos aperfeiçoando no caminho que Ele nos deixou, porque o caminho, irmãos, continua estreito. Ainda existe uma mensagem da cruz e sobre a cruz que fala para cada um de nós: toma a sua cruz e siga-me, negue-se a si mesmo, siga-me e tenha um relacionamento comigo. O Evangelho vai cantar aí. Veja que permanecer em Cristo é fundamental não só para a nossa produtividade, não só para os nossos relacionamentos, mas é também para a nossa salvação. Versículo 6: se alguém não permanece em mim, será lançado fora. É interessante que permanecer aqui, esse verbo aparece 11 vezes nessa curta perícope, irmãos, nessa curta passagem, 11 vezes. Quando a gente estuda teologia, que fala-se que quando um termo repete-se demais ao longo de uma sentença, por exemplo, quando Isaías declara lá, no ano que morreu Uzias, eu vi o Senhor assentado no trono e os serafins, querubins, não sei, cantavam: santo, santo, santo é o Senhor. Ali denota uma importância gigantesca, porque Deus não é somente 3 vezes santo, Ele é alguém incomparável, Ele é santíssimo. E o texto aqui, quando fala de permanecer, se repete, está falando assim: olha, eu e você somos salvos pela graça. Efésios 2:8: pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, é pela fé. Mas exige-se daquele que tem fé permanecer no caminho. E como é que a gente permanece no caminho? A luta é constante, irmãos, contra o pecado, contra as batalhas da vida, as adversidades. Às vezes nós somos acusados, nós somos apedrejados, nós somos iludidos, nós somos confundidos, nós somos enganados. Mas o segredo não está naquilo que você está passando, mas em quem você está crendo. Porque se você está crendo em Jesus, é certo que você vai vencer da mesma forma que Ele venceu. Porque enquanto o mundo vira, irmãos, os passos de Jesus em direção ao Gólgota, ao lugar da caveira, enquanto as pessoas viam como uma derrota, Jesus caminhava, irmãos, como o maior vencedor da história. Jesus caminhava como o homem que teria na sua cabeça, irmãos, a coroa de glória, de dizer no último dia: vinde benditos de meu Pai, para um lugar que nos tem preparado antes da fundação do mundo. Caminhando para o final, irmãos. Estar em Cristo é essencial para a vida, para o crescimento, para os resultados. Permanecer em Cristo é fundamental para a produção, para os relacionamentos e para a nossa salvação. Mas receber Cristo torna-se algo normal. Se você desfruta de relacionamento com Ele, você tem suas orações atendidas. Versículo 7: se permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e me será feito. Incrível isso. Mas não pense para você que esse receber é egoísta. Nós dizemos assim: ô Senhor, é um irmão problemático lá na igreja, mata ele não. Não é para satisfazer os nossos egoísmos. Oh meu Deus, a tua palavra diz que se pedires o que quiseres, recebereis. Então eu quero pedir um jatinho, que eu moro em Palmeiras, eu quero ir para Goiânia de avião. Não. Pedidos egoístas não entram nesse quesito, mas entram pedidos que glorificam a Deus. Deus não satisfaz, Deus realiza orações, Deus cumpre objetivos, promessas, projetos, sonhos. Ele tem um prazer muito grande em fazer tudo isso. Mas os nossos sonhos, tudo isso deve glorificar a Deus. E veja que é condicional. Eu entro no último tópico da mensagem. Amar a Cristo é o principal. Porque a campanha fala sobre amor, então amar a Cristo é o principal. Versículo 9: como o Pai me amou, também eu amei vocês, permaneçam no meu amor. No capítulo 14, versículo 14, Jesus diz: se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu farei. Ele repete, é importante esse versículo, mas ele diz o seguinte no versículo 15:
guardarão os meus mandamentos. Opa, peraí, eu amo a Jesus, então eu não vivo na mentira, na fofoca, na conversinha, na vergonhagem, na prostituição, eu não vivo falando mal dos outros, eu não vivo de casa em casa, perturbando, levando a perturbação, criticando a minha família, criticando os meus amigos, eu não levo esse tipo de coisa. Amar a Cristo, eu guardo os mandamentos. E quais são os mandamentos de Cristo? Não matarás, não roubarás, não cobiçarás, não darás falso testemunho. Veja que os mandamentos não são pesados, irmãos. Eu e você não precisamos hora nenhuma pegar uma arma para matar alguém. Tem vezes que nós quebramos esse mandamento, meus irmãos, porque nós matamos os sonhos das pessoas, nós matamos os projetos das pessoas. Às vezes nós não roubamos, nós não vamos lá na casa do irmão Luiz e cortamos a Ultra Power, televisão de cinema que ele comprou, pensa na televisão, a hora que ele compra da igreja, vai fazer um cinema lá na casa do irmão Luiz. Mas não é roubar a televisão dele. Mas a gente comete roubo no outro seguinte: a pessoa conta para nós um sonho. Ô irmão Daniel, eu tô com uma vontade de. Olhei aqui a casa ali de cima para comprar, eu quero comprar, eu vou lá e corro na frente do Daniel. Aí o Daniel corre na minha frente e compra a casa. Quantas vezes nós quebramos mandamentos tão simples porque nós elevamos os mandamentos. Nós falamos assim: não, é mandamento aqui, quem cumpriu para esse porta deu. Não, ele é que é o exemplo da igreja. E a gente enche a boca para falar que pastor é exemplo. O exemplo muitas vezes coisa nenhuma. Porque tem muito salafrário, tem muito sem vergonha. Deus me perdoe as palavras que eu estou usando no altar, mas existe muita gente, irmãos, que a preocupação é isso aqui. Infelizmente, se o Lucas e o Daniel sair daqui hoje, vai ser bem difícil, mas não passou, mas não consegue. Mas se for falar em números, valores, a gente não consegue. Procura o Renato, que é o empregado de oraria, louvado seja Deus, vai bem, mas não brilha os olhos de ninguém. Um dia eu estava conversando com a Ludmila e falei: amor, às vezes eu acho que é tão fácil ser pastor. Eu acho uma facilidade, irmão. Nossa, você resolve os problemas dos outros e os outros ainda te tacam a pedra, irmãos. Você soluciona a questão dos outros, aí quando você vai dar uma corrigidinha verdade aqui, você não presta mais. Aí não, mas você está defendendo demais. Eu não estou, irmãos, porque o pastor é falho também. Eles pisam na bola e pisam tem vezes com vontade. Mas a gente lembrar em primeiro lugar que a liderança, a Bíblia fala. Eu vou usar o termo aqui estranho, mas é o que a Bíblia fala. Toda autoridade é constituída por Deus. Irmãos, até o diabo é constituído por Deus para tormentar a minha e a sua vida. Toda autoridade é constituída por Deus. E a Bíblia nos diz, o Daniel leu lá no livro de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego não foram livrados do fogo, mas foram livrados do fogo. Irmãos, a Bíblia conta que não chamuscou nada na roupinha deles. Mas sabe que eu e você, se entrasse na fornalha agora, sabe que mais seria queimado o corpo inteiro, a gente ia sair para limpar o meio chamuscado, o cabelo chamuscado. Um dia eu falei para a Ludmila, onde eu vou descer naquela igreja, ou eu saio leproso igual o Miriam saiu diante de Moisés, ou eu vou sair justificado igual o Paulo sai na presença de Deus. Moral da história, nenhum dos dois aconteceu, eu fui caladinho. Mas Deus vai ser glorificado nisso. O tempo já foi, mas para nós fecharmos, amar o Cristo é o principal, não só para obedecer, mas também para amar o próximo. Aí, irmão, nós chegamos num ponto, é o versículo que Jesus diz. Ele vai falar aí aonde, meu Deus do céu. O meu mandamento é: vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Jesus amou, irmãos,
Seu pai é pastor, eu explico, até o pai dela é pastor, eu igreja de pentecostal. Eu ia falar, irmã, a senhora cantou linda, essa música é a verdade. Só que ela tem alguns problemas. E se ela me perguntasse, irmão Everton, quais? Eu ia falar, irmã, a conta da igreja, infelizmente, não são os anjos que pagam. Irmã, infelizmente, a estrutura lá da nossa igreja, infelizmente, não foi um anjo que desceu do céu e doou tudo, não. Saiu sentado no bolso, não foi nem dos pastores presidente, foi dos irmãos da igreja. Talvez ela pudesse falar, não, mas nós não precisamos pagar água e nem energia da igreja, não, nós vamos fazer o culto de dia. Eu responderia para ela, interessante. Só que como é que a gente ia limpar a igreja? A Bíblia fala que Deus não habita na sujeira. Aí você vai falar, não, mas a gente não precisa da igreja, a gente pode ser na casa dos irmãos. Eu fico pensando, irmãos, todos nós reunidos lá em casa, que é o tamanho da minha chique de posso para adorar a Deus. Um ia pisando no seu pé, o outro ia te dar uma cotovelada, você fala, isso aqui não é igreja. Então tudo isso aqui que nós estamos vendo foi produzido pelo seu amor em contribuir com a obra. Tem, o evangelho de fariseus é verdade, tem muito problema, mas por exemplo, não era responsabilidade, irmãos, do Bolsonaro apagar o fogo da Amazônia, o fogo do Pantanal, porque segundo estatística esse ano ele queimou feio, e eu continuo culpando o Bolsonaro. Eu acho que a Bíblia faz a gente culpar ele. Aí na música ela fala que a culpa é da igreja, né? Não sei se você viu. Aí diz assim, quem somos eu e você para ir lá apagar esse fogo? Aí ela falou acerca das crianças que são estupradas, vendidas em uma região lá da Paraíba, do Nordeste, ao Marajó, complicado. E, irmãos, eu e você temos condição de ajudar o nosso próximo. Temos ou não temos? Temos. Nós temos carro, graças a Deus, nós temos. Mas a pessoa querer a história é diferente, irmãos. A maioria das mães aqui trouxe os seus filhos para a igreja até um determinado tamanho. Depois que os meninos tomam um tamanhozinho, eles viram problemas na igreja, eles viram as dificuldades que a igreja traz. Porque eu não vou mentir para você, igreja, irmãos, tem dificuldade, tem luta, tem batalha, mas a gente tem que permanecer. Permanecer. Eu sei que às vezes a gente chateia. Eu já tive ocasiões de eu querer nunca mais voltar, entrar e nunca mais voltar, não aqui, em outros lugares, mas a gente tem que permanecer. Mesmo que você venha um culto no mês, permanece, uma hora Deus vira a chave e a coisa acontece. Permanece, porque aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como de água, irmãos. Olha que lindo! Passarão pelas águas e não, as águas não submergirão, passarão no meio do fogo e não se queimarão, atravessarão as tempestades, sairão ilesos, atravessarão até mesmo os desertos com o panozinho cheio. Oh, maravilha! Eu finalizo a minha mensagem dizendo: amar a Cristo é o principal para nós frutificarmos. E você fomos escolhidos e Deus não desperdiça nada. Eu peço que a igreja fique de pé. Deus escolheu a mim, a você. Você tem defeitos que externamente daqui eu poderia enumerar vários. Você daí não poderia enumerar vários. Você poderia, com razão, se eu usasse aquele versículo assim, e quem não tem pecado atire a primeira pedra. Irmãos, nós somos criativos de pedra de todo mundo. É a verdade. Você foi escolhido por Deus. Não desperdice a escolha que Deus fez na sua vida. Você tem um potencial enorme, irmãos, e para pecar
Não adianta você pegar sua coxinha, sair daqui, falar que ama o próximo, e quando você não obedece a Jesus. Tem muita gente boa na nossa cidade, irmãos, que não crê em Deus, não crê em Jesus. Eles dão cesta básica, eles fazem muitas obras, dão marmita, e glória a Deus, porque Deus usa até o ímpio para fazer esse tipo de coisa. Mas está na hora de Deus você tomar a nossa posição, porque eu e você carregamos um nome que não é o nosso nome, nós carregamos o nome de Cristo. Nós podemos estender as nossas mãos e orar essa noite, pedir para que Cristo venha nos podar mesmo, para que nós possamos dar frutos. Porque essa mensagem não diz respeito só a você, diz respeito a mim, e diz respeito à liderança dessa igreja, a todo esse lugar. Talvez a mensagem profética, por debaixo dos panos dessa mensagem, seja: ainda é necessário algumas portas que Cristo faça na minha e na sua vida, mas deixa de você hoje aqui um compromisso de obedecer os mandamentos dele. Feche os seus olhinhos lindos que Deus te deu, esses olhos castanhos que não são azuis, e louvado seja Deus. Senhor Todo-Poderoso, a mensagem foi pregada. A minha capacidade se esvaiu. Talvez eu não usei as palavras adequadas, mas Espírito Santo, gera os resultados pelos quais eu orei. A tua presença aqui hoje foi maravilhosa. Eu te agradeço pela vida de cada um desses irmãos. Que a minha palavra não tenha sido uma palavra de afronto, mas uma palavra de confronto. Nós possamos nos amar uns aos outros mais, porque o amor verdadeiro exige de nós falar a verdade, e às vezes a verdade dói. Eu não vou mentir não, Senhor. Quantas vezes me disseram a verdade e eu fiquei empurrado, eu fiquei chateado, mas eu te agradeço porque o Senhor me tratou. Continua me tratando, maltratando as nossas vidas. Eu acho que não precisa a gente falar em línguas, gritar, bater palma aqui nessa noite para saber que o Senhor verdadeiramente esteve em nosso meio. Em nome de Jesus. Trabalhe na vida da igreja. Cada um cresça na graça e no conhecimento. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Desculpa o horário, pastor. O pastor já está cansado de dar oportunidade a passar a hora. Mas amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus, que Deus continue falando conosco, para os irmãos. A próxima quinta-feira é o encerramento desse tema, desse primeiro ponto, do fruto, que possamos, irmãos, desenvolver, porque muito bem a gente podia fazer 7 chaves, não sei o quê, tanto cesto de figo, um monte de coisa faz por aí, mas as pessoas entram e saem da campanha a mesma pessoa. Se a gente quer viver uma vida, irmãos, de crescimento, de ver coisas sobrenatural, a gente primeiro tem que aprender a estar em Cristo, ser salvo, porque acho que a nossa maior